Bom dia, pessoal. Um prazer imenso estar com vocês aqui para mais um webinar, nossa última sessão referente ao Masterclass de AD Solutions. Hoje o assunto aqui é mais falar sobre as integrações e como facilitar o processo de provisionamento e desprovisionamento de usuário e recursos do AD, algumas integrações. Ao meu lado aqui está o Fernando, que vai fazer a demonstração para a gente, vai contar um pouco sobre esses pontos aí que trouxemos. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia, Tonimar. Bom dia, pessoal. Então vamos dar início aí já à nossa quarta sessão, e aí as dúvidas ficam para o final. Hoje é um webinar um pouco mais curto, né, por conta das coisas que a gente já apresentou aí na divisão. E tendo dúvida, pode fazer a pergunta pela opção de perguntas e questões que tem. E o chat vai estar aberto para vocês compartilharem com a gente aí qualquer informação também. Tá legal? Fernando, tá contigo aí, boa sorte. Obrigado, Tonimar. Qualquer coisa, eu tô aqui do lado. Bom, vamos lá. Bom dia mais uma vez, pessoal. É um prazer enorme aí estar com a presença de vocês aí para nossa última sessão, né, do webinar sobre AD, as ferramentas que a gente utiliza, né, para facilitar o gerenciamento do Active Directory. Então, na agenda de hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre workflow para facilitar, né, o provisionamento, desprovisionamento de usuário, utilizar, né, o provisionamento 360 graus de usuário disponível para o AD Manager, integração com ferramenta ITSM, utilizar, né, os recursos e o pessoal do RH para ajudar a manter o AD atualizado e automatizar uma tarefa que muita gente acaba fazendo sempre de última hora, tal, né? Então a gente vai aprender a automatizar a tarefa de limpeza do Active Directory. Bom, o AD Manager ele possui uma função que facilita, né, o processo de integração e exclusão de usuário utilizando o fluxo de trabalho, né? O que seria isso daí? A gente consegue permitir para que usuários que não sejam propriamente de TI, que façam, né, a inclusão dos usuários e que exista um revisor e um executor, né, para executar a tarefa. Então, o que tem, né, esse workflow do AD Manager? Ele possui um fluxo de trabalho linear para atribuir e priorizar algumas tarefas. O fluxo de trabalho não pode ser contornado, né, o que quer dizer, então, precisa seguir, né, todas as etapas do workflow. É possível fazer um rastreamento da tarefa, né, do que foi executado. Pode ser usado com um catálogo de funções. Mantém sempre um registro do que foi efetuado do Active Directory para poder recuperar quando for necessário, através de um relatório, né, ou de uma auditoria. E pode ser implementado para ajudar a supervisionar as tarefas automatizadas. E aqui a gente tem um print, né, do exemplo, né, então, como seria esse workflow que a gente acabou configurando, eu vou mostrar no final para vocês. Então tem o requisitor, o revisor, a pessoa que aprova e o executor, né? Então podemos dizer assim que o requisitor seria um funcionário do RH, o revisor poderia ser um supervisor de RH, o aprovador um ADM do AD e o executor também um ADM do AD. Aqui a gente tem um exemplo, né, de como seria, né, a requisição da criação de um usuário, por exemplo, né? Então, temos a parte de prioridade, né, o assunto, né, então, criação de usuário. Aqui só foi colocado os campos de usuário teste só para demonstrar, e ao final ele sobe um pop-up, né, dizendo que foi requisitado a criação com sucesso. Então mostra o nome de usuário, a senha, né, a senha geralmente é o nome do usuário, mas pode ser alterado. E quem foi feito quem foi que solicitou, né, a criação. Então, quando for aberto, né, quando o revisor ou o executor for abrir a requisição, ele vai conseguir enxergar, né, quem foi que requisitou, o usuário de RH, e se pode ser executado ou rejeitado.
Eh, o AD Manager Plus, ele possui, a função de integrar, né, várias ferramentas, não só o Active Directory, como o Office 365, Exchange, o Google Workspace, Skype for Business, entre outras, para facilitar, né, no momento de provisionar um usuário. Por exemplo, se a empresa possui um tenant no Office 365 ou tem alguma, ou é interligado com o Google Workspace, é possível fazer a criação do usuário. O AD Manager vai tratar essa requisição e vai, acabar criando tanto no AD quanto em outras plataformas também, conforme até aqui no nosso, uma topologiazinha simples aqui informando, né. Então, criação de usuário ou por CSV ou manual, né, o AD Manager via cliente web, não precisa acessar o AD e nem as pa a interface administrativa das outras ferramentas, e a saída, qual o resultado, né. Então foi criar um usuário no Active Directory, um usuário no File Server e no exemplo aqui um usuário no Exchange Server, mas pode ser também para o Office 365, Google Workspace e por aí vai. Temos também, né, uma parte de integração com as ferramentas de ITSM, para fazer um gerenciamento unificado do Active Directory. Isso daqui é aquela parte, pode ser passado, pode ser feito, né, uma requisição através do Service Desk Plus, por exemplo, para fazer uma criação do usuário, e essa requisição acaba automatizando a tarefa e criando o usuário no AD sem precisar ter uma intervenção, né. Então, eh, dá para criar, né, a conta, estabelece uma automação segura das atividades simples do AD, estende os recursos, né, serviços internos para suportar atividades do Active Directory usado com frequência, né, aí isso daí tira toda aquela carga, aquelas tarefas morosas, né, que é trabalho de formiguinha, né, que a gente fala do AD. É possível fazer criação, exclusão, habilitar, desabilitar usuários, fazer algumas alterações também, fazer, solicitação de redefinição de senha. É possível criar um menu, né, de solicitação, sem um código associando às ações do AD Manager. E também é possível, personalizar as permissões de acesso, para os técnicos que vão ser autorizados a executar a função no AD Manager Plus. Isso tudo através da integração, no caso do AD Manager Plus, junto com o Service Desk Plus. E aqui também a gente tem um exemplo, né, do que ele possui, né, na parte de ações, né, habilitar o usuário, bloquear, reiniciar senha e por aí vai. A integração com a AD Manager Plus, né, nesse caso em particular, ela é bem simples, né, então o que é necessário? Do lado do servidor do AD Manager, colocar o hostname do servidor do Service Desk Plus, a porta que está sendo usada e o protocolo que foi configurado, HTTP ou HTTPS, e do lado do Service Desk Plus, a mesma coisa, né? Basta só colocar o nome do servidor, a porta e se é protocolo HTTP ou HTTPS. No final da apresentação eu vou demonstrar para vocês verem a facilidade para fazer a criação dessa integração. Após integrado o AD Manager Plus com o Service Desk, ele vai permitir, né, que os usuários, que utilizam o Service Desk, né, o pessoal do Helpdesk, ou até mesmo o pessoal do RH, quando for criar alguma requisição utilizando o Service Desk, eles vão ter a possibilidade de, através da ferramenta, né, do Service Desk Plus, adicionar algum usuário no grupo, criar um usuário no AD, excluir, desabilitar, habilitar o usuário novamente, modificar alguns atributos como departamento, o gerente, né, quem que gerencia o usuário, que é um funcionário, remover permissões de pasta, remover de grupo, redefinir senha, configurar as permissões em alguma pasta e desbloquear o usuário no AD.
Essas são as funções, né, que é atribuída através do Service Desk Plus. Agora, ainda falando, né, da questão de integração, e também para permitir, né, que usuários do RH, né, delegar usuários do RH para criar usuários, né, no AD. Antigamente isso daí era uma atividade que era somente do pessoal ADM, né, de Active Directory. Hoje em dia, a gente tem a capacidade, né, através do AD Manager Plus, de segregar e delegar as permissões necessárias para o pessoal de RH somente criar usuários no AD, né? Então, não precisa ter acesso ao console do Active Directory, não precisa ter uma permissão muito mais elevada do que o necessário para fazer a criação do usuário, apenas ter o acesso ao portal do AD Manager Plus. Então, quando a gente delega, né, uma permissão para um funcionário do RH, ele vai ter a possibilidade, através do console do AD Manager, né, ou até mesmo utilizando o Service Desk Plus, ele vai conseguir criar contas de usuário, que nem foi informado anteriormente, atribuir e modificar algumas permissões, atualizar, né, os detalhes como de contato ou alguns atributos, pode habilitar ou desabilitar, né? Muitas empresas têm a política, né? O usuário vai sair de férias, né? E para evitar qualquer problema, assim, até de questão de invasão ou do próprio funcionário acessar em período de férias, então é possível delegar a permissão para o usuário de RH desabilitar esse usuário e depois reabilitar, e atualizar informações como departamento, gerente, etc. E qual que é os benefícios, né, de fazer essa delegação por um funcionário da RH? Aumenta a eficiência, né, agora não precisa, com essa delegação, o funcionário da RH não precisa, vai ser contratado um funcionário novo, aí tem que enviar e-mail, abrir solicitação e aguardar SLA da equipe de TI para fazer essa criação. Então, isso daí aumenta muito, né, a eficiência, a conclusão é mais rápida, melhora o controle e o processo de criação do usuário, né, simplificando, é, melhora a aplicação das políticas organizacionais, né, tipo, dá para indicar melhor quem que é o gerente, quem que foi que, para qual departamento exato que vai esse funcionário, né, e realizar mais atividades com menos funcionários, né. Às vezes, eu já trabalhei muito tempo como ADM de Active Directory, então, às vezes chega requisição errada e vai acabar criando, vem a permissão errada, então, isso daí a gente consegue delegar tudo para um único funcionário de RH, por exemplo. Aqui nesse exemplo a gente mostra um pouco, né, qual que é a complexidade da criação, né, de um usuário utilizando umas ferramentas nativas do AD. Então, tem o pessoal do RH, ele faz a requisição, né, que vai para o pessoal de ADM do AD, que vai aprovar, vai acabar voltando alguns e-mails, perguntando, tirando algumas dúvidas. O gerente de TI vai aprovar ou reprovar, né, a solicitação, volta de novo para o ADM de AD e faz a criação do usuário. Fazendo essa delegação, né, para o pessoal de RH, o gerente de TI ou até mesmo um ADM de rede vai delegar, né, somente as permissões necessárias para o usuário do recursos humanos fazer a tarefa de criação de usuário. Ele vai acessar o console web do AD Manager Plus e cria o usuário. É um caminho muito mais rápido, muito mais simples, né? Também é possível, nessa delegação, como posso dizer, permitir que o usuário que for fazer essa criação de usuário, né, do RH, ele tem acesso apenas a ao uso específicas, né, não precisa ter acesso a todo o domínio. Então, ele só vai ter acesso ao que é pertinente aos departamentos. É possível fazer essa delegação também. Como eu falei, né, existe uma tarefa, né, que muita gente às vezes acaba deixando passar batido, né, porque
acho que não tem problema. E na hora de uma auditoria, né, ou até mesmo na hora que algum gestor solicita, né, para saber quais são os funcionários, né, que estão desabilitados e por que está desabilitado no AD, então é possível a gente fazer uma tarefa para automatizar a limpeza do AD. Então, contas de usuários ou de computador que não conectam há alguns dias, as contas que foram expiradas e não são utilizadas no AD, habilitar, desabilitar, né, excluir contas inativas, obter os detalhes, né, das contas desativadas através de um relatório e exportar esse relatório, né. Coletando essas informações, a gente consegue chegar na parte de fazer uma limpeza de modo automatizado no Active Directory. E como que a gente consegue fazer essa automação? O AD Manager Plus ele tem a possibilidade de criar uma política de automação voltada apenas para limpeza do AD. Né? Dentre várias outras políticas que a gente pode criar, ele já possui uma que a gente só basta configurar, né? Criar essa política e determinar aqui o que vai ser feito. Então, por exemplo, aqui, né, nesse exemplo aqui de criação, então tem a limpeza do AD, automação de usuário, qual domínio que eu vou querer atuar, né, essa política, qual que vai ser a automação, né, no caso, desabilitar o usuário, né, na verdade o print saiu errado aqui, era para deletar usuários. Então, em cima de quais objetos, né, na primeira sessão do nosso webinar, né, a gente acabou falando um pouco dessa questão de automação. Então, eu consigo exportar, né, importar um CSV para dentro da política de automação, informando os usuários que já estão, que é de conhecimento, que estão desabilitados para fazer a exclusão, ou a gente pode utilizar um relatório já, um reporte pronto, já dentro do AD Manager Plus, que ele traz os usuários que estão desabilitados. É possível implementar junto com Business Workflow, né? Então ele vai seguir as etapas para executar essa automação, né? Então a gente consegue criar um workflow para ter um revisor e um aprovador, pelo menos, né? Para executar essa tarefa, para ele aprovar para executar. E quando que vai ser executado, né? No nosso exemplo aqui, a gente colocou uma vez por mês, a partir das 0 horas e 5 minutos. E também é possível habilitar as notificações. Então, quando for executado, o ADM de rede vai receber um e-mail ou um SMS informando, ó, foi executado, e com as informações de quantos usuários foram excluídos. Eu vou demonstrar alguns exemplos para vocês. Você quer comentar alguma coisa, Tony? Não, tá tranquilo por enquanto. Eu comento no final, quando você demonstrar tudo. Uhum. Eu falo sobre uns outros segredinhos aí. Caso você não passe por eles, mas fica tranquilo. Não, ok. Tá ok. Então, como eu estava dizendo, né, temos a parte de... Deixa eu voltar aqui. Temos a questão de workflow, né, para criar, né, criar as requisições, né. Então, aqui é onde a gente faz essa criação do workflow. Então, a gente temos aqui uma demonstração, né, que é daquele print que eu enviei. Então, tem um requisitor, tem um revisor, então a gente consegue configurar quantos revisores a gente pode ter aqui no workflow. O aprovador, né, quem que vai aprovar, né, no caso aqui a gente tem nessa parte aqui dos técnicos, né, que ele vai trazer quem que a gente pode configurar como
aprovador, e a parte do executor também, onde a gente consegue demandar quem que vai executar a tarefa e tudo mais. Feito essa configuração, né, como eu estava dizendo, eu vou demonstrar aqui como que seria para um usuário de RH que só teria a permissão para fazer a criação. Eu mudei a tela aí, estão vendo? Tá normal? Bom, maravilha. Então, a gente consegue, né, delegar o usuário de RH, por exemplo, a visibilidade menor na parte do AD Manager. Então, ao invés de ele ter o acesso a todas aquelas funções, né, que a gente consegue visualizar, né, com o usuário admin, eu consigo reduzir, né, essa visibilidade, né, delegando apenas algumas funções para o usuário de RH. Como, por exemplo, aqui esse usuário em específico, ele só tem a parte de gerenciamento de usuário, de computador, e é possível fazer, né, o import de um CSV para criar usuários, né? Então, eu vou fazer uma requisição aqui para a criação de usuário. Prioridade normal. Vou selecionar um template aqui que já foi pré-configurado, na qual ele vai enviar o usuário já para a OU correta, já deixar tudo certinho. Vou colocar um nome, né, o último nome. Ele já traz, né, de acordo com as configurações, qual que vai ser a nomenclatura, né, como é que vai vir o nome de logon do usuário. A gente também consegue alterar de acordo com as políticas, né, da empresa. E o que faltou aqui? Subject. Pronto. Mandei criar o usuário. Ele traz aqui a confirmação que foi enviado, né, uma requisição, onde a gente consegue verificar, né, o andamento, se ainda está aguardando. A gente pode fazer algumas modificações, por exemplo, no template, ou até mesmo cancelar, né, a requisição. Bom, voltando aqui, né, a parte de workflow. Vamos ver aqui as requisições que foram feitas. Então, a gente tem aqui a requisição de hoje, né, de criação de usuário. E se eu posso executar ou se eu posso rejeitar. Eu vou executar essa requisição. Então, ficou o usuário como Master Class 2, né? Eu posso mandar executar imediatamente, ou, se for um caso assim, feito uma criação de um usuário, que esse usuário vai começar a trabalhar numa segunda-feira, por exemplo, a gente consegue
customizar, né, quando que vai ser executada essa criação de usuário através do agendamento. Então eu posso fazer com que o AD Manager crie esse usuário apenas na segunda-feira. Então, como exemplo, eu vou colocar para executar imediatamente. A gente tá com aquele probleminha de novo no Slab, Tanimar? Acho que não Vamos ver criou o aqui. usuário aqui. Ver como é que tá o recurso da máquina aqui. Uhum. Vê lá agora. Não, ainda não trouxe. Volta lá no workflow isso. Vai na requisição lá. Expande ela aí pra gente. Clica lá no objeto ali. Isso. Espera um Tá. pouquinho. Isso aí é. Vou Esse trocar de usuário usuário. a gente fez a troca. Uhum. Voltando pro workflow. Mesmo assim, agora eu não... O usuário que você fez o processo é o que não pode lá. Tenta criar novamente com o que a gente fez. Tem um outro aqui que a gente acabou criando ontem, eu vou dar um A gente execute aqui agora. A gente alterou as permissões lá Uhum. de visualização do outro. Bom, tem um user test aqui. Deixa eu só confirmar. Beleza. Então, voltando aqui, agora esse daqui é o user test, vou mandar executar imediatamente. E... Tá, esse é o da senha. Uhum. Esse aí, a senha dele não tá, é outro perfil. A gente criou os vários lá. Sim. Cria um com o user RH que a gente fez ontem. E aí executa com o administrador pra gente ganhar tempo. A gente fez Na verdade eu tinha criado um aqui, deixa eu criar outro aqui no usuário RH. Faz o request com o user RH. Que esse a gente tinha feito só para isso mesmo. E aí depois demonstra para o administrador. Aí pega o filtro dele. Deixa eu ver se esse daqui agora vai, que foi criado pelo usuário RH. Agora esse daqui foi. Mandei criar o usuário Masterclass novamente. E já apareceu aqui o usuário. Então a gente consegue delegar, né, para um usuário de RH, só fazer criação de usuários para a gente ganhar um pouco de tempo, né, para não ter necessariamente
a utilização dos usuários do TI, né, para fazer esse tipo de atividade. Aí um ponto complementando o que o Fernando comentou, esse é um ponto importante até para vocês verem a questão da delegação e a segregação dos perfis. A gente tem vários que a gente criou ali dos usuários, tanto do RH e outros de teste, e você consegue chegar a um nível de detalhe o que ele pode executar. Então, você tem essa segurança que o acesso, no caso, se alguém do RH for utilizar a ferramenta para criar um usuário, ele vai criar conforme o que foi dado para ele de acesso. Então, você elimina qualquer problema. Por exemplo, no caso ali, tentou executar uma ação do workflow, que ele não tinha o privilégio, né, a permissão, já foi avisado que não poderia executar. Então, você tem essa facilidade, essa simplicidade, já de ter até como auditar esse tipo de ação, no caso. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho, né, a questão da integração, né, com ferramenta de ITSM, né, que no nosso caso aqui é o Service Desk Plus, junto com a AD Manager Plus. Como eu falei, né, a parte de fazer a integração, ela é muito simples, né, muito rápido, né, utilizando, né, como ferramenta de ITSM o Service Desk Plus também. Porém, a gente consegue integrar, né, com outras ferramentas, né, como o Zendesk, o ServiceNow. Tem integração com o AD Self-Service Plus, né, que foi a ferramenta que a gente conversou na última sessão, e tem o PAN 360, aí faz a integração com base de dados, ferramentas da Zorro e ferramentas de Syslog também. Mas explicando a parte do Service Desk Plus, então aqui a gente já tem configurado, né, então foi colocado apenas o nome do servidor, né, para qual ele responde, a porta e o protocolo, né, então se for protocolo seguro utilizando um certificado HTTPS. Testou conexão, deu OK. Aí nós vamos para a parte do Service Desk Plus. Na parte de integração, né, então AD Manager Plus. Mesma configuração, né, o nome, a porta que vai ser utilizada e o protocolo. Tá integrado as duas ferramentas. As ações, né, que o Service Desk Plus pode executar no AD Manager, né, são essas daqui. A gente consegue editar, né, essas configurações de acordo com a necessidade, né, ou política da empresa. Mas a integração, como vocês podem ver, é bem fácil, né, não tem muito segredo. E após, né, ter feito, né, essa integração, a gente consegue criar, né, fazer o gerenciamento de usuário ou fazer um gerenciamento de servidor de arquivo, se for para conceder permissão a algumas pastas e tal. Então, para gerenciamento de usuário, eu consigo vir aqui e criar um usuário, né, user test. Ele já traz aqui, né, o usuário. Eu vou escolher o template de novo lá, o comercial. Então ele altera aqui o logon name, o e-mail, ele já traz o e-mail correto. Eu consigo setar, né, os departamentos no Service Desk Plus para poder incluir qual que é o cargo, né, do usuário. A senha ele já cria automaticamente, de acordo com as políticas e quando foi criado o template, né, para a criação de usuário. E criar o usuário do AD. Deixa eu mudar aqui.
O template que a gente mapeou foi o... Abre lá o template. Eu Foi acho o que foi o de... financeiro. É o Basic Attributes, é o outro lá. Esse aí de cima. Esse aqui? Não, sobe lá, sobe lá. User Creation with Basic Attributes. Aí, Não, pronto. beleza. E aí um ponto importante, complementando isso, é essa integração, né? Como o Fernando mostrou ali, é bem simples. E para fazer o catálogo de serviço no Service Desk, é importante você ver os templates que vão estar disponibilizados ali para fazer o mapeamento. Como é que tem vários templates, alguns deles, né, você precisa colocar senha, outros não. Isso é importante estar linkado com o Service Desk, senão vai acontecer isso que a gente demonstrou aqui. Então você pode ter vários templates, definir quais vão ser utilizados, e aí definir, por exemplo, no caso, a senha é automática, então eu posso tirar do mapeamento lá das informações a senha, eu não vou utilizar ela para fazer. Então, além de eu ter aqui no meu template a configuração, eu preciso tomar só esse cuidado para ter mapeado também quais campos eu vou utilizar. Porque senão, na hora que ele for fazer o import e conversar com o nosso AD Manager, ele vai falar, opa, tem campos a mais aqui que eu não estou recebendo. Cadê esses campos? Daí ele não vai deixar criar. A gente mostrou ali dois cenários para vocês verem como que é. E assim, é super simples. Se voltar lá no AD Manager, vai estar lá cadastrado o usuário que Tá foi aqui, ó. feito agora. Então tá User test. tudo de uma forma bem simples. E essa é a ideia, né? Quem já tem o AD, o AD Manager, ou já é um cliente nosso com o Service Desk Plus, pode estender essa funcionalidade também para o gerenciamento de AD, né? Simplificar a vida do time de TI. Bom, eu vou demonstrar agora a parte de automação, né, da limpeza do AD. E para vocês verem também que é bem simples, eu vou até remover a política que a gente fez aqui. Bom, basta, né, para fazer essa automação, né, de executar essa limpeza, basta criar aqui a automação. Qualquer categoria, né? Então, eu posso fazer tanto de usuário quanto para computadores, grupos ou até contatos, né? Usuário e computadores, né? Ou são os que estão desativados ou estão há tanto tempo, há X dias, né? Sem conexão, né? No AD. Geralmente é importante ver, né? Qual que é a política da empresa para fazer essa automação. Muitas vezes por questões de histórico, para gerar algum relatório, as empresas deixam, né, por um determinado período, né, as contas dos usuários criadas no AD, porém desativadas, né? Então, verificar nessa questão. De grupos, né, muitas vezes a gente faz, né, uma verificação e vê que foram muitos grupos criados, né, e estão vazios, né, não tem ninguém dentro do grupo. Então, a gente consegue fazer uma automação para fazer a exclusão de grupos que estão vazios, por exemplo. Também tomando cuidado, né, para não remover nenhum grupo que possa estar vazio, porém é utilizado para alguma delegação esporádica, né? Qual que é a política de automação? Então, eu posso pegar, né, para desabilitar usuários, por exemplo, deletar usuários. Então, vou fazer de deletar usuários. Posso incluir, né, a parte de workflow. Então, vai ter alguém para fazer a verificação, né, para validar, um validador, e depois de validado, vai ser executado. Aí, como eu falei, né, quais são os objetos. Então, de repente pode ter sido exportado, né, um relatório dos usuários que estão desativados, né, ou simplesmente é possível pegar, né, os relatórios já prontos aqui do AD Manager
e a gente vê, né, quais são os usuários que estão desabilitados, por exemplo. Posso gerar um reporte, ele vai mostrar aqui quais são os usuários, né? No nosso caso aqui só apareceu 2. O agendamento, né, quando que vai ser executado, então eu posso colocar aqui mensal, ou até mesmo customizar, né, quando que vai ser executado, né, eu vou colocar mensal aqui, vai ser executado uma vez por mês, só configurar a hora, né, qual que é o melhor horário para ser executada essa tarefa, e dou um save. Já está agendado, então vai executar uma vez por mês, a partir do dia 29, no caso hoje, à 00:05, vai ser executada essa tarefa. Aí, como eu falei, a gente consegue fazer para grupo. Então, eu posso pegar aqui para deletar grupo. Vou incluir aqui os grupos que estão vazios, né? Grupos que não tem membro. Deixa eu ver se tem até algum aqui. Tem alguns, eu só não vou aplicar porque tem alguns grupos aqui que a gente utiliza para o nosso laboratório e vai acabar atrapalhando. Mas é bem parecido, né? É idêntico à criação da automação para a parte de usuários, né? Dá para habilitar, né, a notificação, né, se caso tiver parte de servidor de e-mail configurado no AD Manager, ou até o envio de SMS, ele vai enviar, né, uma mensagem por e-mail, SMS, ou pelos dois, e dá um save e acaba criando a política de automação. Com isso daí ajuda a manter o AD mais higienizado, né? Eu vou passar a palavra agora para o Tonimar, ele vai explorar um pouquinho mais algumas questões aí do AD Manager e do Service Desk Plus também. Bacana, Fernando, muito bom. Acho que ficou claro para todo mundo aí o poder, né, do AD Manager e como ele consegue simplificar. Deixa eu até compartilhar aqui a minha tela. Aqui é o exemplo que a gente estava, né, mostrando com relação à criação de usuários. O Fernando mostrou ali que o pessoal pode criar. Então, aqui nesse perfil específico, que a gente tem desse usuário RH, além de criar solicitações, né, que a gente tem aqui, ela também pode, essa pessoa pode criar os usuários ou modificar atributos. Então, tanto para o usuário quanto para o computador. Então é importante isso, ó, e o resto das informações vão ficar totalmente ocultas aí para quem for utilizar. Deixa eu voltar aqui. Então aqui com o usuário já administrador, as informações vão ter aqui também tudo mais. Como o Fernando já passou por todos os pontos, né, da questão da própria automação também, de criar as políticas aqui e etc. Aí aqui um segredo, né, que a gente não acabou comentando por conta de tempo, mas só para a gente demonstrar aqui, quando a gente cria, né, os templates, por exemplo, vamos vir aqui para a criação dos templates. Então a gente pode ter um template aqui, como esse demo de criar usuários, e a gente pode criar, além dos campos, né, que o Fernando já abordou aí, forma do drag and drop, a gente pode criar regras internas aqui no momento da criação, né? A gente pode criar uma nova regra e nesse processo eu vou aplicar aqui algumas condicionais, selecionando campos, informações. Então, com base no que eu tiver de informação, se der um match aqui no escritório, por exemplo, se o escritório se tiver um escritório cadastrado, vamos ver aqui, ou um container. Vamos pegar aqui se for, por exemplo, comercial, se for laboratório. Se o container for esse aqui, para colocar,
a gente pode setar algumas outras informações ou um logon script, colocar ele como membro de algum grupo. Então aqui de repente vamos adicionar aqui um grupo, um backup operators, por exemplo. Então se eu tiver aqui dentro do processo de criação, então a gente consegue automatizar ainda mais essas funcionalidades, né, do AD Manager. Então pensa, eu estou fazendo a criação, deixa eu salvar o template aqui. Beleza? Então, vamos lá, o usuário ele vai criar o operador vai criar um usuário, ele vai usar aquele template, e aí como ele pode selecionar qual que vai ser o laboratório, desculpa, a AOU, então ele vai selecionar aqui a AOU específica, e vamos colocar aqui, teste laboratório. Então, a gente selecionou qual que é, aqui não tem as informações, né, para fazer a criação, já criou e já fez aqui todo o processo que a gente precisa. Se a gente gerar um relatório, se a gente gerar um relatório aqui sobre esse usuário agora, e for ver as informações dos usuários, as contas e tudo mais, ele já está lá. Então a gente consegue automatizar ações que vão facilitar ainda mais, né, a ação do operador, né, de quem administra o Active Directory. Se a gente vir aqui, por exemplo, para template de modificação e pegar esse exemplo aqui, a gente também pode pegar criar regras. Então imagina que você vai mudar um usuário de um departamento, aí você pode fazer a mesma atividade, né? Se ele mudou de OU, por exemplo, uma OU saiu do comercial, foi para o financeiro, você pode fazer uma série de checagem aqui, né? Então vamos só voltar aqui para o container. Se o container for comercial, na mudança, a gente pode ir lá e ver os grupos, né, do que ele tem, outras informações também, né? Tem muita informação aqui para a gente pode remover dos grupos, então a gente pode selecionar tudo que tiver aqui, deixar pronta a configuração. Então vamos deixar dessa forma aqui, só para simplificar aqui o nosso passo, deixar esse cara aqui. Então, salvo aqui. Tem o template, né, do que a gente fez ali de alterações. E aí a mesma coisa, se eu executar essa alteração, né, do usuário, modificar aqui um usuário específico, selecionar lá o nosso laboratório. A gente fizer aqui, ele está com o backup operator, vamos alterar o dele aqui. Vamos jogar lá para o comercial. Vamos atualizar aqui o cara, beleza. Então, já vai processar as informações aqui quando ver o que foi. Não teve nenhum campo para trocar, beleza. E aí eu já vou ter as informações sendo alteradas conforme as regras que eu utilizar. E eu não peguei o template para alterar, né? Eu peguei esse template específico. Então não aconteceu nada. Se eu vier aqui utilizar o template dos dados básicos, que foi o que eu fiz, né? Aqui no caso eu não tenho as informações da OU, né? Vamos colocar aqui só teste. Então a gente já tem aqui a alteração que foi feita. Então aí com base nessas informações eu vou aplicando as minhas regras. E aí eu posso criar N templates aqui para facilitar a vida, a nossa gestão aí com relação ao gerenciamento do AD como um todo, né? A parte de integração também. O Fernando explorou bastante aqui a parte do workflow, automação e a delegação, que é importantíssimo, né? Quem pode fazer o quê? Então a gente tem aqui o usuário de RH, ele pode criar e modificar. Tem a Naila aqui que pode somente criar. Aí temos a Stephanie, eu e o Fernando, que somos admin da ferramenta. Então a gente tem uma série de funções que podem ser executadas aqui. Nesse caso, nós como administradores, né, específico aqui,
pode até fazer alteração de permissões NTFS dos file servers. A gente pode selecionar a pasta que a gente quer, né, o servidor. O que a gente quer, vamos botar um aqui, selecionar esse cara aqui. E definir o que a gente vai querer, qual que é a conta, qual é o tipo de permissão. E aí faz tudo por aqui pela ferramenta, aplica e já está feito a configuração. Perfeito? Então a gente abrir agora para as perguntas. Gostaria de agradecer a todos que participaram. Obrigado, Fernando, por mais um webinar aí fantástico, demonstrando todos os pontos. E a gente deixa aberto aqui para as dúvidas. Quem tiver dúvidas, o momento é agora de fazer as perguntas. O Alexandre ele fez a pergunta pelo chat. Vamos lá. A integração com a TOTOS sobre férias de colaborador. Há como bloquear o AD, mas permitir que seja somente recebido mensagens no Office 365, sem possibilidade de responder? Sobre mudança de organograma. Como configurar o Depara? Como gerar mudança em massa? Vamos lá. Aqui na parte de gestão, né, de administração, aqui de gerenciamento, a gente tem a opção de criar um usuário ou modificar um usuário de forma singular, né, única. Então eu vou e faço alteração em um usuário, ou fazer isso em massa. Então eu posso vir aqui, buscar um CSV, né, fazer esse import por aqui de forma manual, tá? Se for esse o caso, ou como o Fernando já mostrou isso provavelmente no primeiro webinar que a gente fez, a gente tem uma possibilidade que é, por exemplo, vamos listar aqui todos os usuários. Então a gente tem aqui os nossos usuários que foram criados. Eu vou selecionar alguns usuários aqui. Vou selecionar esses 4 usuários. E a partir daqui de um relatório simples, eu posso fazer uma modificação desses usuários. Então, tem aqui algumas informações específicas, né? Que eu posso configurar, terminal services, mover os usuários, resetar a senha, atributos de grupos. Vamos mover esses usuários aqui. Então, a gente vem aqui, só para dar como exemplo, qual o container que eu vou jogar eles, eu vou definir para eles, vamos colocar no laboratório. Então, a gente selecionou, ó, cada um está em um lugar diferente. Só tem um que vai permanecer aqui, que foi criado no laboratório. E a partir daqui eu faço isso em massa. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer a partir do relatório, né, que é onde eu vou olhando por aqui e já tomo uma ação. Ou, como o Fernando mostrou agora há pouco, a gente pode criar automações para esse tipo de funções, ou criar um workflow. De repente, alguém pede aqui uma solicitação de modificação de usuário, né? Então, a gente consegue fazer esse tipo de atividade por aqui também. Então, você consegue fazer esse tipo de ação. Com relação à integração a TOTOS, o que você pode fazer nesse caso? Imagina que, provavelmente, acho que é seu caso, é esse, Alexandre. Você deve ter uma base de dados com seus colaboradores no TOTOS, e quando alguém sai de férias, o pessoal do RH deve flagar algum campo no seu TOTOS para fazer marcar lá como está de férias. Se for esse o caso, na parte de automação que o Fernando mostrou, aqui, né, a gente pode criar uma política de férias, de repente aqui, vamos fazer agora, tá aqui, só para mostrar coisa rápida. Automação aqui de usuário, então a gente pode desabilitar essa conta, e aí depois de 30 dias a gente desloca essa conta. A gente pode fazer isso, ou criar até outras ações por aqui, só para a gente ter como exemplo, né? Pode criar um relatório aqui antes, né, das informações, etc. Então, a gente pode fazer uma série de atividades. E aí, na automação, a gente pode vir aqui, criar uma automação, usuários, férias.
para a gente fazer. Então, automação de usuário. Vou selecionar lá a nossa política de automação. Está aqui. E aí, aqui que entra a nossa atividade, né? A gente pode buscar isso de uma base do SQL, que aí pode ser a sua do TOTOS. Tá? Aí eu vou ter a configuração mapeando, né, os campos que eu tenho para ele buscar. E aqui eu posso ter um relatório, né? Vamos colocar aqui só para a gente ter um exemplo aqui. Por exemplo, contas inativas ou que... Só para simplificar aqui e ilustrar para a gente essa criação nesse momento. Então, a gente tem alguns usuários aqui. Então, a gente pode criar um relatório sobre usuários normais aqui, só para ter, e buscar na minha base do SQL os campos mapeados e saber as informações que eu tenho lá do outro lado, né? Então, eu tenho a configuração dos campos, tendo esse flag lá na ponta do meu TOTOS, né, do TOTOS, as informações, você vai atualizar, né, fazer esse campo e vai rodar essa política que a gente tem aqui. E aí ele vai parar no nosso AD Manager, ele vai desabilitar a conta do usuário, certo? Então ele vai ter essa funcionalidade aqui. Agora, com relação ao seu Office 365, que você está utilizando, tem que ver como é que está a integração entre as duas pontas, né? Se eu desabilitar a conta do usuário no AD, se não vai parar o meu serviço de recebimento. Aí tem que ver como é que está essa integração do ambiente de vocês. Tá? E se for o caso, aí pode criar várias políticas, né? Como eu comentei, ações ali, para ir parando outros serviços também. Tá? O Fernando deixou na apresentação dele o e-mail, mas eu vou compartilhar aqui com todo mundo. O nosso e-mail aqui do nosso grupo. E aí você pode mandar para a gente detalhes maiores, a gente marca, conversa com você e detalha também essas outras necessidades que você tem. Aí a gente faz consegue expandir com mais tempo, né, do que a gente tem aqui no webinar para fazer. Compartilhei aqui o nosso e-mail. Aí pode compartilhar aqui as informações que você tiver e a gente faz. Ficou clara essa parte aqui? Se quiser dar um ok pelo chat aí também. Tá? Então a gente consegue criar automações para fazer esse modo aqui de saída de férias, aí 30 dias depois volta, ou não, ou eu deixo somente a saída e a volta eu ativo uma outra rotina aqui, aí eu defino como é que eu vou fazer isso, né? Se é diário, qual horário que vai fazer. Então, de repente, tem uma rotina que todo final de dia, vamos colocar assim, 5h59, ela sai, não, vamos colocar aqui, porque o cara pode, no último dia, sempre acontece alguma coisa, né? Quando o cara vai sair de férias. 6h30 da tarde, todo dia, roda essa rotina aqui, para ver se tem alguém que dá match com essas configurações. Deu match, aí já vai fazer esse processo. Tá? Aí tá salvo aqui, ele vai rodar isso todo dia e vai fazer esse processo. Então a gente consegue, não só, né, do jeito que o Fernando mostrou, como exemplo, desabilitar grupo, etc. A gente consegue estender para outros pontos também. Tá? É muito comum o pessoal usar para esse tipo de ações, né? Se automatiza o processo. Aí é entender a regra do jogo da empresa, como é que está no TOTOS as informações e fazer. Ou, de repente, né, o RH não quer que tenha conexão lá, enfim. Você pode utilizar o CSV como fonte de dados, vai pegar os usuários que estiverem ali dentro e vai fazer com base nesse arquivo também. Então, existem várias formas de se realizarem isso. Eu não quero deixar isso automático, eu quero que tenha um fluxo de aprovação. A gente pode implementar o workflow aqui também. Aí ele vai cair naquele mesmo cenário que o Fernando mostrou. Vai cair com uma requisição, que vai ter aqui para a gente, né? Aqui eu tenho as opções de criação, né? Também de bloquear o usuário, etc. Então a gente vai ter aqui a requisição que foi feita. Vamos modificar aqui um usuário específico. Qual que é a tarefa?
Vou desabilitar. Qual que vai ser o usuário? Isso eu estou só demonstrando aqui no manual, né? Mas eu vou trazer essas informações lá do nosso CSV, por exemplo. Então, eu faço a requisição, então ele gerou a requisição, vai vir para cá, né? E aí ele entra nesse workflow que a gente tem, que aí é o que o Fernando mostrou. Eu tenho aqui, por exemplo, no caso, uma de demonstração, onde eu tenho um solicitante, né? Eu vou ter uma revisão, então ele vai passar por alguém que vai revisar e falar, não, beleza, tá de ok. Vai enviar para um aprovador, e aí depois alguém que vai executar. Então imagina que alguém vai sair de férias na segunda-feira, né? E ainda já posso mandar a lista hoje, ter o CSV ali importado, e na hora da execução aqui, eu venho aqui nas férias, vou executar. Então minha tela aqui deu um peteleco. Então eu venho aqui, vai cair no executor, na segunda-feira. Então, até domingo a pessoa pode utilizar ali feliz. Então, vamos colocar aqui dia 1º. Às 11h. Às 11h59 da noite. Ok? Então aqui vai cair para o executor quando está configurado. Então ele revisou, fez todo o plano ali da mudança, né? Necessário. Está agendado. Quando for às 11h59 do domingo, aquele usuário que estiver saindo de férias não vai mais conseguir ter o acesso. Perfeito? Espero ter conseguido colaborar aí para sanar a sua dúvida. Tá? Existem várias maneiras aí de realizar esse tipo de atividade aqui dentro. Mais perguntas, pessoal? Podem fazer as perguntas. Enquanto a gente está aqui na questão das perguntas, fiquem atentos nas nossas redes sociais, que a gente vai executar um webinar surpresa na próxima quarta-feira, dia 4. É dia 4, né? Quarta-feira? Acho que é dia 4. Deixa eu confirmar aqui. Isso, quarta-feira, dia 4. Faremos um outro webinar voltado à parte de AD, auditoria, que foi um sucesso. O pessoal pediu aí para realizar novamente, para tirar mais dúvidas, né, ao vivo. Então a gente vai fazer uma sessão extra na próxima quarta-feira. Aí fiquem atentos que a gente vai enviar para vocês o convite para vocês participarem também, saber um pouco mais sobre questão de auditoria e segurança no gerenciamento do Active Directory. Perfeito, pessoal? Mais dúvidas? Obrigado, Alexandre, pela sua participação e a sua pergunta aí. Tem muita gente perguntando sobre essa questão aí de automatizar esse processo, né? Às vezes o pessoal acaba querendo fazer via script e a gente sabe que não é tão simples assim por script. Então aqui você dá alguns cliques e já está resolvido já, de uma forma bem mais tranquila. Então vamos lá, se tiver mais uma pergunta, senão a gente já encerra aqui, aguardar aqui. Não há dúvidas. E, bom, nosso contato está compartilhado aqui no chat. Quem tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente, detalhar aí os requerimentos que precisa atender e a gente vai auxiliar vocês nesse ponto. Marca uma sessão específica para detalhar aí bastante os pontos. Tá bom? Esperamos, né, ter ajudado a todos a conhecer um pouco mais, não só do AD Manager, do AD Audit, do AD Self-Service que a gente mostrou durante esses 4 dias de sessões que nós realizamos. Esse vídeo vai estar disponibilizado também no nosso canal no YouTube. Então, fiquem atentos aí, a gente vai compartilhar material depois. A apresentação que a gente utilizou aqui na sequência, a gente vai encaminhar para vocês terem também aí esse material. E fiquem ligados nas nossas redes sociais que tem muito mais novidade pela frente, tá bom, pessoal? Continuem se cuidando aí e até a próxima. Um abraço. Obrigado, Fernando. Obrigado, Tony Maia. Obrigado, pessoal. Até a próxima.